Chapecó Notícias, primeira edição. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. A amiga da gente está sempre presente, trazendo sempre muita informação. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. A rádio da família, Chapecó FM. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Está começando mais um programa Hora Espírita. Hoje, 10 de abril, são 8 horas e 3 minutos. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados, pela manhã, das 8 às 9, aqui pela Rádio Chapecó. Esse programa está sobre a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudadas juntas à luz da doutrina espírita. No programa de hoje abordaremos o tema O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é a 4ª obra da codificação espírita. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando sua pergunta, sua colaboração, o seu comentário. Lembrando que no Face da Rádio Chapecó a gente tem um acompanhamento ao vivo, tá? Não é na página do Hora, é na página da Rádio Chapecó. Então ali você pode entrar, ver, ouvir, participar. Também pelo WhatsApp, se quiser. 2049 1212 ou pelo telefone fixo 2049 1200 ou ainda pelo site da rádio, né? www.radiochapecotudojunto.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, tá? Sua página intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. E você também está convidado, tá, a conhecer, curtir, compartilhar nas redes sociais. Lá você pode encontrar todos os programas anteriores e informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região. E pode também ver os anúncios dos próximos programas. Hoje aqui nessa manhã, para a gente conversar sobre o Céu e o Inferno, nós contamos com o Ayrton Rigoto e o Hermínio Darojo, ambos do Bezerra de Menezes. Bom dia, amigos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Mona, bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Ayrton, bom dia, Mona Lisa, bom dia a todos. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar aqui o nosso agradecimento àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas aos sábados, bem como os nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos juntos. Escala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Retornando, hoje vamos abordar a quarta obra da codificação espírita, O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é uma das 5 obras básicas que compõem a codificação do Espiritismo. Seu principal escopo é explicar a justiça de Deus. Objetiva demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual como consequência dos seus atos. O céu e o inferno são 2 termos aos quais estamos bastante acostumados. Crescemos ouvindo falar sobre essas 2 regiões habitáveis do além. Túmulo, que constitui as possibilidades que tínhamos. Depois de algum tempo ainda surgiu o purgatório. Mas será que existe outra alternativa ou mesmo uma interpretação para essas situações? Precisamos refletir se Deus, em sua perfeição absoluta e misericórdia infinita, condenaria seus filhos por toda a eternidade ao longo que premiaria outros com a contemplação eterna? Então hoje nós vamos falar sobre o céu e o inferno. E para a gente abordar esse assunto, é necessário conversarmos sobre a morte, né, amigos? A maioria das pessoas, elas não gostam de falar desse assunto. Mas a morte faz parte, né, da nossa caminhada, da nossa jornada. E alguns questionam se há um porvir, outros acham que não há nada, que quando a gente morre tudo acaba, né? Outros não gostam nem de falar no assunto. Mas para a gente começar a falar do céu e inferno, é muito importante a gente conversar sobre o medo da morte. E se há um porvir ou se não existe nada. E eu vou pedir que o Ayrton nos ajude com isso. Se tem alguma coisa, Ayrton, não tem nada depois da morte. Bom, no Espiritismo nós temos um entendimento bem mais estendido, né, sobre berço e sobre túmulo. O medo da morte, evidentemente que o medo em si, todos os medos que nós temos estão associados com a nossa falta de conhecimento em relação a alguma coisa. Quando você está diante de uma situação que você não vivenciou ainda, e ali tem muitas coisas que você não tem um entendimento, normalmente a gente sente um pouco de medo, uma insegurança. Ele é inclusive um mecanismo de proteção para a gente não se colocar em perigo, se colocar em risco. Então está associado com tudo. E claro, a morte, e aí entra as diversas crenças, né, de cada um. Muitas pessoas acreditam que depois da morte, morreu, acaba tudo. É fim, simplesmente acaba tudo. Né? Outras acreditam que vão ficar adormecidas por um tempo, esperando um julgamento final. Outras, por diversas informações, porque sofre, porque não sofre, vai para o céu, vai para o inferno. Então todas essas incertezas fazem com que realmente as pessoas, tenham muito medo da morte. E que isso também é uma perfeição, é mais um sinal da perfeição divina, porque se nós não tivéssemos esse receio daquilo que vem depois, se nós tivéssemos conhecimento do que vem depois da morte, de repente lá vai ser melhor do que aqui, eu estou indo. Me seguro que eu estou indo, como dizem alguns, não né? preservaria tanto a vida, né? Exatamente. Então, justamente essa dificuldade, ela é para nós uma grande proteção. Ela nos induz ao trabalho, a prover o sustento para cuidar o corpo, para continuarmos vivos, né? Ao mesmo tempo, nos induz ao convívio, porque a gente vai ficar aqui mais tempo, ao convívio, a todas as experiências que a vida nos traz, nos induz inclusive ao progresso. Porque a partir do momento que nós vivemos tudo isso, vivemos em comunidade, vivemos na família, no trabalho, de uma forma ou outra, nós estamos progredindo. Vai ter algumas coisas difíceis depois da morte, ou vai ter algumas coisas mais tranquilas depois da morte? Você falou o que nós encontramos, o que tem do lado de lá.
A primeira coisa que nós encontramos depois da morte é a verdadeira vida. Porque a vida, ela não reside no corpo. A vida reside no espírito que habita este corpo. Somos seres imortais, vivendo uma experiência terrena. Então, quando a gente morre, da mesma forma que ontem tu estavas com uma roupa, e hoje tu estás com outra roupa, mas continua sendo você mesmo, da mesma forma é a passagem. Por isso, hoje em dia já se usa muito isso. O teu familiar fez a passagem. Bom, então peraí, passagem significa que ele saiu de um lugar e foi para outro lugar. Até porque ele realmente continua vivo. Né? E nesse momento é importantíssimo a gente ter esse entendimento, Mona e Hermínio e os nossos ouvintes, porque a gente está vivenciando, claro, diariamente sempre a gente teve um número muito grande de mortes na humanidade, diariamente, pelos motivos diversos, né? Mas hoje nós temos este fator que é a pandemia, e que está realmente, muitas pessoas estão morrendo em função disso, e que muitos, talvez, se não existisse a pandemia, iriam morrer por um outro motivo, porque é chegado o seu momento de desencarnar, né? Então, muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos e estão ficando extremamente desesperados. E assim, a gente consegue ter esse entendimento de que o que vai ficar é o corpo, e nem ele morre, né? A ciência comprova, se transforma em outras substâncias. Mas aquele irmão que estava habitando aquele corpo, ele continua. A semana passada nós comemoramos a Páscoa, né? E a demonstração que Jesus deu, o grande ensinamento da Páscoa, né, é justamente isso. A continuidade da vida. Quando ele apareceu para os seus apóstolos, permitiu que Tomé o tocasse, né? Claro que isso existe todo um contexto, né? E a questão mediúnica e tal, mas permitiu que Tomé o tocasse, comprovasse, e ele apareceu depois, por um tempo ainda, para muitas pessoas, apareceu para 500 numa vez só. Então, esta é a comprovação de que a morte é do corpo apenas. O que nós vamos encontrar depois? A continuidade da vida, a verdadeira vida na verdadeira casa, que é o mundo espiritual. Falou então, em perder, né? É uma questão de visão, né? As pessoas dizem, perdi minha mãe, meu pai, mas a gente não perde ninguém. Não perde ninguém. Né? Vamos pensar que ela foi fazer uma viagem, né? Passou foi para um outro país e um dia nós encontraremos, não é verdade? Ele anunciava isso, né? Jesus anunciou isso durante a sua caminhada toda. Aqueles 3 anos, que é os 3 anos públicos dele ali, os últimos 3, ele falava muito isso, meu reino, e vou preparar, e estou indo, e continuo. E depois ele mostrou. Então, é uma evidência assim que não tem como contestar. E nós também somos seres imortais, como ele. Não no grau evolutivo dele, né? Sim. Mas também continuaremos da mesma forma como ele. Quer complementar alguma coisa? Essa maior esperança, ou até certeza, da existência da vida após a morte do corpo físico, também se prende muito à crença da existência de um ser superior. Inclusive. Isso é uma linha divisória muito marcante. Porque quando nós acreditamos na existência de um ser superior, e um ser superior inteligente, onipotente, que criou o universo, nós sentimos que ele restaria muito diminuído na sua inteligência, no seu poder, esse ser superior, a que nós chamamos de Deus, se ele nos criasse para viver ali um tempo e depois simplesmente nós nos extinguíssemos, né? Então, assim, eu posso até não compreender quem é esse Deus ou o que é esse Deus, mas instintivamente, e depois desenvolvendo um pouco, o estudo sobre as doutrinas,
eu digo assim, eu sei que você existe. Eu sei que você existe. Eu sei o quão poderoso, o quão inteligente você é pela tua obra. Pelos teus frutos. E, portanto, eu confio em você. Se você me diz que me criou como filho, para sempre serei teu filho. Certo. E existirei para sempre, né? É a fé, né, Hermínio? É a fé. Porque quando você não acredita num ser superior, tá bom, estou aqui, eu existo, não me interessa muito saber se fui criado, se fui um acidente, né, no curso percurso da natureza. E não sei o que você ali vai terminar mesmo. Isso seria muito triste. Porque você estuda, evolui, se esforça e de repente apagou-se tudo. Não combina. Não combina com a existência de um Deus. Perfeito. Não combina isso. Seria muito medíocre para um ser que engenhou todo esse universo que funciona perfeitamente em relação a nós, que seríamos seus filhos. Então, a crença na existência de um ser superior é uma linha divisória muito forte para isso. E que realmente... Para essa confiança. Eu posso até não entender muito bem isso, mas eu tenho aquela confiança. Certo? Até porque muitos espíritos elevados que se comunicam, né, por meio da mediunidade, eles também têm dificuldade nesse entendimento de Deus. E só para fechar, Mona, tem uma frase do Chico, que está inclusive na obra, né, As Mães de Chico, e tem no filme também, tudo. Só existe algo mais marcante do que perder um filho, saber que ele continua vivo. Então, assim, continuidade. Para você que chegou agora, nós estamos falando hoje sobre O Céu e o Inferno, é a 4ª obra da codificação espírita. Esse livro a gente pode encontrar, né, na internet, né, Ayrton, nas casas espíritas, em todos os lugares. Olha ali, quer mostrar? Lá na câmera, lá na câmera. Isso aí. Só buscar lá no Google O Céu e o Inferno, tem em todas as livrarias, né? E PDF para baixar também, se quiser. Exatamente. Então, seguindo, com essa explicação que nos foi dada anteriormente, Hermínio, qual seria então a visão da doutrina espírita de céu e inferno? Que é um termo que muitas crenças populares e religiões usam, né? Nos foi difundida essa ideia, até como uma certa ameaça, né? De que, olha, se você for bonzinho aqui nesses 50, 60, 70 anos que você aqui viver, depois você irá para uma eternidade paradisíaca, que seria o paraíso, né? Ou então, se você não for bom aqui, você irá para uma eternidade infernal, o inferno. Também isso não combina com essa visão de Deus. Um ser onipotente, onipresente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não combina. Porque você, como pai físico dos teus filhinhos lá na tua casa, você jamais condenaria um filho teu que praticou uma travessura ou até um erro grave a uma pena eterna de sofrimento. O filho pródigo, né? Vem a história do filho pródigo, que o pai... Mas assim, você não faria isso com teu filho. E você ainda não é um Deus, você não é um ser perfeito, você não é Deus, você não é um ser perfeito, você é cheio de imperfeições como pai, mas o teu amor não permite que você condene esse filho à eternidade, ao inferno, a uma pena, uma situação degradante. Você vai lhe dar uma nova chance, sempre. Então você imagina, se você faz isso como ser imperfeito na figura de pai, imagina Deus como aquele ser que é pleno em amor, em bondade, em justiça, se ele faria isso com um de nós que somos seus filhos. Então não, a doutrina espírita é muito didática e muito clara
em nos esclarecer que não existe céu e inferno. Existem graduações de evolução. Existem vários níveis de evolução. Diz a doutrina espírita que Deus nos cria a todos, seus filhos espirituais, simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Destinados à perfeição através de uma caminhada composta de diversos capítulos que são as reencarnações. Por isso que nós precisamos reencarnar várias vezes. Então eu te diria assim, quando uma pessoa reencarna, encerrou o capítulo. Aquele capítulo está lá se preparando para iniciar o próximo, que é a próxima encarnação. E de uma em uma ele vai evoluindo até alcançar a perfeição. Alguns vão mais rapidamente, por esforço, por boa vontade, por resistir às tentações. Outros mais lentamente, mas também irão. Também irão. Vão demorar mais, sofrer mais. Dentro desse conceito de linha de evolução, o que existem são estados de sofrimento, ou estágios de sofrimento. Ou de alegria, podemos dizer também. Mas falando de inferno. Sim. Falando de inferno, existem momentos e estágios, é um estado de espírito. Então, quanto mais no início da nossa caminhada evolutiva, mais nós sofremos porque estamos mais imperfeitos, somos mais ignorantes e cometemos mais equívocos. Então, nós sofremos em razão daqueles equívocos que praticamos. Sofremos até compreendermos que aquilo foi um erro e que precisamos fazer diferente. E lá mais à frente nós não vamos repetir esse erro porque nós já aprendemos. Mas o próprio Espiritismo fala em umbral. Mais um lugar transitório. Sim, para o só que assim, não foi Deus que criou lá um local circunscrito de sofrimento. São os espíritos que ainda involuídos se dedicam ao mal e que quando desencarnam, por força de afinidade, acabam se concentrando no local e baixando sobremaneira a vibração daquele local, tornando aquele local um local de sofrimento, um local escuro, um local onde realmente há toda aquela energia ruim. Mas o espírito, assim que ele se ligar a qualquer esperança, a qualquer luz, é resgatado daquele local e vai lá ser tratado para reiniciar um novo capítulo, que é uma nova existência. Quem quiser visualizar isso que o Hermínio está falando, assista o filme Nosso Lar, que dá para visualizar muito bem tudo isso que tu estás falando. Exatamente. Então não há um local circunscrito, olha, aqui é o inferno. Não, eu posso estar vivendo um inferno astral, falando num sentido assim genérico, por estar num momento de sofrimento, de dor, de depressão, aquela coisa assim que realmente, sabe, judia. As pessoas falam, minha vida é um inferno. Então é um estado de sentimento, um estado de espírito que você se encontra em determinado momento e que irá passar a aclarar assim que você sair dessa situação. Podemos então, Hermínio, fazer uma analogia para que o nosso ouvinte também possa entender, como tu falou, né, desses estados do espírito, enquanto no mundo, no plano espiritual, mas aqui na Terra também. Sim, a pessoa tem momentos que nós vivemos, e são momentos também. Aí tem algumas pessoas... O inferno astral. Às vezes uma existência muito difícil, às vezes uma existência muito mais tranquila, olhando do ponto de vista material, muitas vezes, claro. Sim. O que não significa que essa condição A ou B vai... Mas nós temos aqui na Terra céu e inferno, podemos dizer então. Sim, estados... Alegria, né? Exatamente. Estados de sofrimento ou estados até de alegria, estados de sublimação, quando a gente consegue se elevar, quando a gente consegue viver um período de serenidade. Lembrando que a nossa fase evolutiva aqui ainda é pouco avançada. Estamos no início. Nós estamos mais perto do início do que do fim da caminhada evolutiva. Então é normal que aqui nós tenhamos mais momentos de angústia, mais momentos de aflição,
Mas assim, inferno e céu não existem como locais circunscritos. E muito menos como destinação definitiva. Muito menos como destinação definitiva. São estados que nós passamos de sofrimento ou de alegria ou de felicidade até relativa que nos é permitida, que nós conseguimos alcançar nesse nosso estágio evolutivo. E umbral, como dito, é essa aglutinação que há de espíritos sofredores que se atraem por afinidade, que acaba formando todo aquele ambiente nebuloso, né? Aquele ambiente de sofrimento, de dor, de viciação, que ainda eles trazem. Mas não é um local criado por Deus, é um local onde se reúne por afinidade, como se reúne os viciosos aqui na Terra, em certos lugares, sim, né? Sim, em certos lugares, nos locais que dão vazão às paixões negativas, tudo isso, né? Uhum. Então, se não existe um lugar circunscrito, né? O espaço, aqui é o céu, aqui é o inferno. Será que existe, então, o anjinho e o demoninho, Ayrton? Será que existe isso? Então, olha só. Também os espíritos nos ensinam, porque a doutrina é dos espíritos. Tudo que é quando você fala as obras básicas codificadas por Kardec, são todos ensinamentos vindos dos espíritos elevados que nos passam mensagens o tempo todo. Certo? O tempo todo sobre justamente como que funciona o lado de lá e como que nós devemos comportar do lado de cá. Anjos e demônios, também. Demônios, vamos começar por esse aqui, né? Se você for procurar a origem da palavra demônios, ela vem do latim daimon, e que significa um gênio que inspira as pessoas. E que pode inspirar para o bem ou para o mal. Por isso, Jesus até usava, sai demônio. Claro, alguém que estava, um obsessor, em muitas das obsessões que ele fez. Evidentemente que ele ia dizer, sai demônio. E ele, como fez muitas obsessões, então, esta associação também com o termo. Mas se você for procurar na mitologia grega, você vai encontrar lá já que é divindade ou espiritualidade. E se você for procurar ainda, você vai encontrar na mitologia uma lista enorme de demônios e tal, mas inclusive no cristianismo, coloca-se como um anjo rebelde que se rebelou contra Deus, olha só. Então ele era um anjo, agora, veja como que isso também não combina, porque a partir do momento que ele é um anjo, ele tem toda uma evolução. Os anjos decaídos, bom, aí ele já está um pouquinho antes do anjo, no grau evolutivo, porque senão ele não decairia, certo? Então, tudo isso, essa questão de anjo ou demônio está associada, como a gente falou também, à evolução do espírito. Não existe, Deus não criou alguém, já um ser angelical, e não criou um ser do mal. Ele, como o Hermínio falou, ele nos criou simples, ignorantes, todo mundo igual. Ao passo, cada um andou mais rápido, outro mais lento. Uns são mais antigos, muito mais antigos. Então, é este processo evolutivo que faz com que alguns espíritos, ao irem aprendendo, aqui na Terra também a gente vê isso. A gente estuda, a gente começa a entender melhor aquilo que se passa, a gente começa a mudar as atitudes, a nossa moral começa a mudar. E isso é um processo contínuo, E agora pense assim, ao longo de várias existências você vem estudando, você vem aprendendo, você vai evoluindo. Alguns não querem evoluir, vão mais lento. Então, aqueles que são chamados anjos, arcanjos, serafins, querubins, nada mais são do que espíritos que já tiveram muitas existências em muitos mundos, até porque céu e inferno também, céu, existem muitos mundos habitados, não é só a nossa casa planetária que Jesus falava, há muitas moradas na casa do Pai. E isso nos explica, então, apenas que alguns são espíritos menos evoluídos, ainda dedicados ao mal, e que ainda não entenderam todo esse ensinamento da espiritualidade, que ainda persistem em vingar-se, todos
aquelas energias, aqueles sentimentos voltados a não praticar o bem, ao oposto do bem. Ao passo que aqueles elevados, os espíritos elevados, a dedicação deles, ajudar o próximo. Por isso nós pedimos ajuda para os elevados e não para os demais. Então, a diferença básica, simples, é essa. E até porque, quando os espíritos, como nós já falamos, morreu, você continua sendo exatamente você. Se você é uma pessoa aqui na Terra extremamente boa, que auxilia, que procura fazer as coisas corretamente, quando você desencarna, você continua exatamente sendo o mesmo. Ao passo que, se você é uma pessoa dedicada às infelicidades, quando você desencarna, você continua sendo exatamente assim também. Igual. E aí, como muitos espíritos ficam à nossa volta, então a gente sente essa influência. E aí, isso sempre existiu, desde que o homem é um homem. Né? E por meio da mediunidade sempre se sentiu isso, percebendo, não se sabia explicar, não sabia entender. E aí, ao longo do tempo, e as mitologias, e como falta de explicação, anjos e demônios. Mas nada mais são do que espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Exatamente. Você poderia também acrescentar que, por espíritos menos evoluídos, não se trata necessariamente de espíritos que ainda não são intelectualmente evoluídos. A evolução ela se dá em dois sentidos, o sentido intelectual e o sentido moral. Alguns espíritos evoluíram muito no sentido intelectual, mas não no sentido moral. Então acabam estando por um tempo como geniozinhos do mal, né? E por isso que conseguem fazer tantas travessuras, prejudicar muitas vezes pessoas que dão abertura, influenciar pessoas que estão, digamos assim, ainda cogitando fazer o mal, porque como os espíritos moralmente evoluídos vêm para ajudar-nos nas nossas boas intenções, os espíritos moralmente menos evoluídos também vêm para nos ajudar quando nós queremos praticar o mal. Então eles são, sim, alguns deles geniozinhos. Eles têm muito conhecimento intelectual, de manipulação, dos fluidos, e acabam realmente fazendo mal. Muitos deles se congregando em gangues, em falanges do mal, para praticar o mal numa escala maior. Mas são espíritos involuídos ainda moralmente. E que um dia também serão evoluídos. Também evoluirão, porque chegará o momento que eles sentirão a necessidade de evoluir, que não admitirão mais a tristeza, o sofrimento que o mal causa nos seus corações, e irão pedir uma nova encarnação, um novo capítulo, para começar a resgatar as dívidas que criaram pela prática do mal e a evoluir, ir em frente para se libertar dos grilhões do mal e conseguirem chegar lá, naquela destinação que Deus reservou a todos, que é a perfeição. Um dia todos nós seremos anjos, né? Exatamente. Sua caminhada. Exatamente. Nesse sentido, é muito bom dizer que a doutrina espírita respeita todas as visões, e todas as religiões, mas assim, a visão da doutrina espírita é assim: Deus seria injusto se criasse, como o Ayrton disse, um espírito já perfeito e outro lá imperfeito. E para sempre. Jesus é um espírito que começou como nós começamos e caminhou todas as existências que ele precisava para chegar no seu grau de perfeição. Ele passou por todas as agruras, todas as aflições que nós estamos passando, até se tornar um espírito perfeito. É um espírito antigo que viveu milhares já de encarnações. E não é só ele que está nesse estágio de evolução. Espíritos crísticos. No universo há muitos espíritos crísticos, Pela Terra passaram alguns que talvez não fossem ainda do grau de evolução de Jesus, mas também muito evoluídos, Buda, Gandhi, dentre outros tantos, Então, é isso, não há anjos ou demônios, há estágios de evolução que estão afetando aquele ou este espírito. Perfeito. Então, você que chegou agora, o programa é Hora Espírita. Hoje estamos abordando o 4º livro da codificação, O Céu e o Inferno. E agora eu pedi licença para dar um bom dia aqui para os nossos amigos. O Eloan está mandando bom dia, o José,
Lenoir, a Ilza lá de Pelotas, bom dia para todos os gaúchos, né? O Paulo, a Zuma, o Nelson, que sempre nos acompanha, a Dair, a Tânia, a Cláudia, o Renato, a Carla, a Márcia, a Zuleide, o Clenir, mandando bom dia, a Rosa, o Silvio, o Dirceu, o Marcos, a Nilva, a Graciela, o João Dias também, que está sempre nos acompanhando, o Joaquim, o André, Dari, Dair, Ivone, o Ailton lá de Tubarão, que sempre nos acompanha também todo sábado, um abraço para ele, Alencar, Iraci, o Luciano aqui está fazendo uma pergunta, ó. Bom dia, o que o Espiritismo entende e explica sobre a psicografia? Verdade? Acho que hoje não é bem nosso assunto, né, Ayrton? Mas bem rapidinho. Mas pode explicar para ele, bem né? Rapidinho, psicografia é uma das formas da mediunidade. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, Divaldo Franco mais de 200, e assim tem vários. Como é que é o nome dele, desculpa? Luciano. Luciano, pesquise a respeito, né, porque o assunto é extremamente amplo e, bom, existe o livro dos médiuns, a terceira obra da codificação, que é um livro que fala só sobre a mediunidade. Mas, sim, nossa, é extremamente comprovado. Procure no YouTube As Mães de Chico. Que tem as cartas, né? Que você, porque Chico psicografou, eu lembro um número, mas um número muito grande de cartas de filhos para as mães. E as evidências que tem nessas cartas não tem como existir qualquer tipo de fraude. Né? Então, isso, Luciano, comprova, mais do que qualquer coisa, que a psicografia realmente é uma das formas de comunicação dos espíritos, daqueles que já desencarnaram, que continuam sendo exatamente quem era antes, conosco. Né? Por meio de um médium medianeiro. Ele faz o intercâmbio entre um mundo e o outro mundo. Ele tem este dom, podemos dizer assim. Então, busque mais informações, que você vai encontrar muito, e você vai ver que é algo que vai te surpreender, inclusive. Respondido então, Luciano. Então, nos seguindo, o programa Hora Espírita, livro 4º da codificação, O Céu e o Inferno. Como já falei, esse livro ele está disponível até em PDF, né, Ayrton, na internet, se quiser baixar para ler, todas as casas têm, é bem fácil de adquirir quem tiver interesse. Então vamos seguir com o nosso assunto aqui. Vamos abordar agora, Hermínio, a questão das penas eternas, que já foi um pouco conversado, né? Já. Existe a pena eterna, olha, eu cometi um crime, vou ficar eternamente pagando por ele? Ou um código penal para a vida futura? Por exemplo, eu fiz algo terrível, vou sofrer a vida toda? Não. Nós já comentamos aqui, mas vamos dar mais uma pincelada, então. Nós que somos seres humanos, que somos imperfeitos, ainda espíritos imperfeitos, quando vivemos num país já mais ou menos civilizado, não permitimos pena de morte nem prisão perpétua. Por quê? Porque isso infirmaria a condição de dignidade do ser humano e a possibilidade dele se regenerar, dele se reeducar. Imaginem Deus, então, se iria fazer isso com um dos seus filhos. Ele, que é todo bondade, perfeição, inteligência suprema, como já falamos e vamos repetir. Não. O objetivo de Deus não é nos punir. Deus quer que nós aprendamos, que nós evoluamos, porque essa é a nossa destinação, a perfeição. E para que consigamos chegar lá um dia, nós temos que aprender. Como o Ayrton disse, alguns são mais renitentes, não querem aprender, porque, né, eu sou eu me mando, eu não acredito, eu não, né? É assim e pronto. É assim e pronto, né? É parte do orgulho nosso ainda. Mas vai chegar uma hora que nós teremos que ir. Não vai ter chega de sofrimento, né? Isso a dor é o melhor professor que tem. Isso não está dando certo. Então, a dor, o sacrifício, a aflição, existe para que nós nos movimentemos para a perfeição.
A dor é uma grande força mobilizante. Olha só, quando nós temos uma dor forte física, o que nós corremos para o médico e queremos, pelo amor de Deus, tira essa dor de mim. E quando a dor for moral, vamos correr para onde? Quando o psicólogo, o psiquiatra não consegue encontrar uma causa aí que seja, né, solucionável, solúvel pela medicina, nós vamos para onde? Tem que correr para dentro da gente mesmo, né? E Deus me ajuda. Uhum. Olha, me ajuda. Nesse momento nós flexionamos mentalmente nossos joelhos diante dele e dizemos assim, ó, esse meu orgulho é errado, não vale nada. Eu tenho que me modificar, eu tenho que mudar minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha forma de pensar, a minha relação com os outros. Nesse momento se dá o passo para a evolução, um dos passos, né? Um degrau, e aí vai, mais um, e de repente a gente está numa velocidade maior subindo essa escada da evolução. Então não há penas eternas, porque Deus não quer nos punir. Ele só quer que nós evoluamos, e muitas vezes nós dependemos da dor, às vezes uma dor imensa, para que a gente possa sacudir a construção velha, certo? Derrubar a construção velha de preconceitos, de ódio, de rancor, de orgulho, e começarmos a construir a nova casa, né? Uma casinha já melhor, né? Mais arejada, uma casa mais respirável, que é esse degrauzinho na evolução. E assim nós vamos, de grau em grau, evoluindo. Isso que tu está falando também é bem importante para a gente, quando faz alguma coisa errada, não se punir, né? Porque muitas pessoas fazem algo errado e se culpam a vida inteira. Né? Que a gente tem que aprender com aquilo. Se Deus perdoa a gente, né? A gente também tem que se perdoar para poder seguir em frente. Com certeza. Substitua a palavra penas eternas por penas duráveis. Porque é isso que a gente passa. Penas duráveis. Que vai durar até eu aprender, né, Ayrton? Exatamente. Conforme a intenção, é o tempo de duração. E pena. Depende. Eu posso ver como uma oportunidade para mim aprender e me melhorar. Muda totalmente, inclusive, o estado emocional e tudo. Então, aparece uma dificuldade. Devo ter tirado pedra na cruz e Deus está me... Só um pouquinho. Veja isso como uma grande oportunidade que tu estás ganhando. Ela vai durar um tempo até que você aprenda e vai passar. Ok? Então, tudo está associado, né? Quando a gente fala código, não está associado ao código, está associado ao que eu faço, como eu faço, quando eu faço, todos os meus dias. Livre-arbítrio, tudo isso. E aí é bem tranquilo para a gente começar a compreender e, principalmente, entender que a gente é que provoca tudo isso. E a gente pode facilitar, resolver com mais facilidade também. Às vezes, Ayrton, a gente assim, ainda no nosso estágio de evolução, nós fazemos uma análise reclamatória, mas não uma análise crítica. De perguntar, escuta, por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por que está acontecendo? Um terceiro, mas de repente é assim, ó, aconteceu ontem, hoje está acontecendo de novo comigo. Por que isso? Não aprendi ainda. Exatamente, então é análise para modificar o que está dando errado e que muitas vezes eu estou provocando. Qual é a causa? Isso aí, qual é a causa do meu sofrimento? O que eu preciso mudar? O que eu estou fazendo que é a causa desse sofrimento. Exatamente, as minhas atitudes, a minha ainda teimosia, a minha persistência em alguns hábitos que estão me levando a isso. É muito fácil. Vamos comparar o seguinte, dor de estômago de novo, certo? Mas todo dia, né? Eu como lá um monte de uma alimentação que realmente é difícil de ser digerida. Daí? Amanhã de novo, mas né? Por que de novo estou sendo punido com dor de estômago? Para de comer lá meio quilo de bacon todo dia, né? É muito simples. Então essa análise
assim mais crítica sobre as tuas ações, vai te levar a entender o porquê que você está sofrendo e o que precisa mudar para parar de sofrer. E gente, assim, ó, isso é muito sério e muito verdadeiro, Hermínio. As pessoas não param para olhar no espelho. Uhum. As pessoas não param para olhar no espelho. Segue a vida todo dia naquele ritmo e fazendo. E reclamando. E reclamando, exatamente, sempre terceirizando a responsabilidade. Uhum. Para pensar. Para pensar. Importante, bem importante isso. Então, o certo, né, meus amigos, que todos nós estamos aqui de passagem. Um dia retornaremos à grande pátria espiritual. O que vem para o espírito? Para onde a gente vai depois dessa jornada, Ayrton? E outra coisa bem importante. Aquilo que acabamos de falar. Exatamente. É necessário a gente se preparar para a morte? Mas a partir do momento... todos os dias eu estou me preparando para a morte. Inconscientemente. Mas eu estou me preparando. Por quê? Porque a gente falou muito já sobre isso. A minha conduta aqui é o meu semear a cada dia. A gente semeia hoje, daqui uma semana às vezes já colhe o negócio aí. Às vezes leva um tempo, às vezes é bem rapidinho. E não só, vamos tirar um pouquinho, momentaneamente, esse foco da dificuldade. Quantas coisas boas todo mundo experimenta coisas boas, momentos bons. Uhum. Porque aí para pensar, nesse também. O que eu fiz que eu vivi um momento bom? Sim. Porque você também fez algumas coisas que você viveu aquele momento bom. Então, se eu procurar, durante a minha existência, me esforçar para uma conduta mais voltada à conduta do bem, a fazer as coisas mais corretas. Não estamos falando de perfeição, porque como o Hermínio já falou várias vezes, que perfeição é outro nível. É para espírito evoluído, isso está totalmente fora até do nosso entendimento. Chegaremos lá, mas vai demorar Não, mas está muito longe ainda. Mas chegaremos lá. Mas, então, aquilo que eu faço de bom, aquilo que eu percebo de bom, o que eu fiz que eu estou recebendo isso? Porque aí é isso que eu devo continuar fazendo. E quando vem o sofrimento, o que eu fiz que eu preciso mudar? Que eu tenho que e aprender, no mundo espiritual, como a gente falou antes, desencarna, continua sendo exatamente você. E continua colhendo exatamente os mesmos frutos. E Jesus falou, da árvore boa você colhe bons frutos, da outra não tem como. Felizmente, como a gente já falou muito aqui, tudo é transitório. Mas se remetendo a 800 anos antes de Cristo, lá no oráculo de Delfos, tinha uma frasezinha bem grande lá. Conhece-te a ti mesmo. E que era um lugar consultado por muitos reis, que eles tomavam muitas decisões com base em alguns médiuns, inclusive, que tinha lá e que orientavam, oráculo, tem todo isso. Mas que, assim, a gente só vai ali do outro lado colher aquilo que a gente semeia aqui. Mais alegrias ou menos sofrimentos, nada mais. Então, sempre é tempo de começar a ser melhor. Perfeito. São 8 horas e 49 minutos, já estamos nos encaminhando para o final, passa voando, né? Passa. E vou pedir licença para novamente ouvir o recadinho dos nossos apoiadores, Scala Construtora Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos, programa Hora Espírita, hoje estamos abordando o céu e o inferno. O Luciano agradeceu a resposta dos amigos, A Sandra também está mandando bom dia, Jande, o Ailton
Já falei, né? Ele está dizendo, eu me sinto no meio... Quando eu me sinto no meio... eu não me sinto bem no meio da multidão. Creio que o ambiente existe pessoas de energia mal. É que a gente vai... Todo mundo vibra numa condição, né? Mantendo a parabólica emitindo e captando energia o tempo todo. A Clenir está dizendo assim, tudo depende de como está o nosso estado de espírito. Precisamos orar e vigiar sempre. Perfeito. Leandro dando bom dia, a Inês, o Marcelo, nosso colega... Josefina, Priscila, Luísa, Alia, está dizendo assim, os equívocos são sempre dolorosos. Os que percebem que a consciência é seu inferno podem rever os pensamentos e as ações. Perfeito, Lia. A Luede, e tem muitos irmãos aqui dando bom dia, a gente também está desejando um ótimo sábado e agradecendo a companhia, né? Então vamos seguir. Já estamos caminhando para o final. E lembrando que o livro Céu e Inferno, ele é dividido em 2 partes, né, Ayrton? A primeira parte foi tudo isso que a gente abordou. E a segunda parte tem vários exemplos de várias categorias de irmãos, né? Relatos, né? Relatos. Isso, Irmãos relatos. felizes, infelizes, tristes, sofredores. E nós vamos conversar sobre isso agora, porque vamos analisar. Talvez a gente ainda não tenha compreendido, entendido. Esse livro, ele vem esclarecer, né, Ayrton? Que a gente não tem que ter medo do depois. Não, ele é um divisor de águas. Que o que a gente planta aqui, a gente vai colher. Exatamente. Não é verdade? Então, como você falou, Mona, no livro, na parte segunda, nos capítulos, ele tem depoimentos de espíritos em vários estados. Então nós vamos, bem rapidinho aqui, ler para vocês de um espírito que estava no estado feliz, um mediano e um estado sofredor, para nós entendermos tudo aquilo que nós falamos aqui, até porque do lado de lá as coisas são um pouco diferentes do que aqui. Então, o primeiro é de um senhor que ele era, inclusive, membro da Sociedade Espírita em Paris, morreu em abril de 1862, e depois de um ano ele se manifestou. E na manifestação dele, ele foi questionado, dentre algumas questões. Estava tão sofredor que podemos, penso, perguntar como estás agora. Sentis ainda as vossas dores? Porque logo após o desencarne ele tinha um pouquinho de sofrimento. E ele responde... minha posição é bem feliz, porque não sinto mais nada das minhas antigas dores. Estou regenerado e restabelecido como novo, como dizeis entre vós. A transição da vida terrestre para a vida dos espíritos me foi no início incompreensível, porque algumas vezes ficamos dias para recobrar a nossa lucidez. Mas, mesmo antes de morrer, já fazia preces a Deus para pedir-lhe o poder de falar para aqueles que amo, e Deus me escutou, tanto que ele estava fazendo a comunicação. E aí uma segunda pergunta. Ao cabo de tempo que recobraste... Há quanto tempo, recobraste a lucidez das vossas ideias? E ele falou, em 8 horas após o desencarne, ele já recobrou. Deus, repito-vos, deu-me uma prova da sua bondade. Julgou-me bastante digno e não saberei nunca agradecer-lhe o bastante. Então, ele estava num estado muito bom. 8 horas após o desencarne, ele já estava recobrando o seu entendimento, já conseguia vislumbrar e já estava em condição. Deixar bem boa. Claro, que cada um é um merecimento. Individual. Esse Isso. teve o merecimento de 8 horas depois. Isso, exatamente. Mas nós não sabemos. Isso. Ou seja, era um espírito já que praticava o bem, tudo isso. Já tinha uma condição diferente. Exatamente. Ou agora um espírito numa condição mediana, falecido em 1840 e que 22 anos depois ele participou. 22 anos depois. Ele se manifestou. E aí foi questionado, inclusive a sua neta estava na reunião mediúnica. Caro avô, quereis dizer-me como estáis entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Só que nós já podemos perceber, o outro em 8 horas já estava bem. Esse aqui levou 22 anos para poder se comunicar. Exatamente. Tudo o que quiseres, minha criança, espio a minha falta de fé. Mas a bondade de Deus é grande. Leva em conta as circunstâncias e eu sofro não como poderás entendê-lo, mas de desgosto por não ter empregado bem o meu tempo na terra. Tudo aquilo que nós falamos, né, Hermínio? Como não empregastes bem? Sempre viveste como um homem honesto. Olha só. Sim. Do ponto de vista dos homens, sim. Mas há um abismo entre
o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Queres instruir-te? Vou tratar de sentir a diferença. E aí ele dá mais algumas respostas. Entre vós é considerado como homem honesto quando respeita as leis do país, as leis dos homens. Mas, diante de Deus, isso não basta. Que erro! Para ser honesto diante de Deus e não ter infringido as leis dos homens, é necessário, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. Né? E aí, todas as religiões nos auxiliam muito a entender um pouquinho das leis divinas. E aí, para nós fecharmos, um depoimento, porque tem inúmeros depoimentos, metade do livro é de depoimentos. Né? Esse livro é muito bom de você ler para você entender certas coisas. De espíritos sofredores. De um espírito novo, moço, que era rico, boêmio, e aqui não é, por favor, não é porque a pessoa, né, não podemos generalizar e associar, pode ser alguma. Inteligente, muitas coisas, mas indiferença pelas coisas sérias era o fundo do seu caráter. Sem maldade, antes bom do que mal, era querido pelos seus companheiros, pelo prazer e procurado na alta sociedade pelas suas qualidades de homem do mundo. Sem ter feito mal, olha só, não fizera o bem. Morreu por um acidente e foi evocado em uma reunião mediúnica alguns dias depois da sua morte, e então ele se manifestou. E dentre as respostas: já vim a vós, mas não pude vos falar senão com muita dificuldade, porque ele se encontrava num estado jamais difícil. Ainda nesse momento, posso com dificuldade me comunicar convosco. Sois o único médium a quem posso pedir preces para que a bondade de Deus me tire da perturbação em que estou. Por que sofrer ainda quando o meu corpo já não sofre mais? Por que esta dor horrível, essa terrível angústia que existe sempre? Pedi para Deus que me seja concedido um repouso. Ó, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao meu corpo e não posso senão dificilmente ver onde posso estar. Meu corpo está lá. E por que lá eu estou sempre? Venham orar sempre sobre ele para que eu seja desligado dessa opressão cruel. Eu o espero, Deus quererá me perdoar. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso vos falar. Orai por mim. E esse comportamento dos espíritos sofredores, e todos eles pedem, e é importante, gente, pedem preces por eles. A prece, ela transcende o universo, é a nossa vibração maior. Então, primeiro, olha só, 3 exemplos, o livro tem muitos, de estados em que nós podemos nos encontrar, depende de como nós andamos aqui, aquilo que nós falamos. E nunca esqueça daqueles que partiram. Mas não reze especificamente pedindo para ele se manifestar, para ele vir, para te ajudar, para voltar. Não, porque aí você gera mais sofrimento para ele. As nossas preces devem ser para Deus e para os bons espíritos, para acolher estes irmãos que estão num estado que inclusive nós não sabemos como ele está. Mas a gente tem que pedir sempre pelo acolhimento, para que ele seja elucidado, que ele receba toda a misericórdia divina, que ele possa encontrar o seu caminho, que ele aceite ajuda no mundo espiritual, porque tem muitos que às vezes não aceitam e daí sofrem mais. Então, olha, para muitos isso pode parecer até fantasia. Olha, isso aí isso aí da onde vocês tiram isso? Luciano, procure entender não só psicografia, Luciano. As várias formas de mediunidade, e você vai entender tudo isso com muito mais profundidade. Isto é realidade como sempre existiu. A mediunidade, desde que o homem é homem, sempre existiu a comunicação. Moisés proibiu porque fazia um uso muito indevido naquele tempo, mas sempre existiu. Hoje, nós temos esse entendimento, graças a Deus, a espiritualidade que nos ensina. Então, cuidemos de nós mesmos, nos conheçamos e cuidemos de nós mesmos. Olha, foi muito bem explicado, né? Não tem.
Hermínio, a Tânia está lhe mandando um abraço. Vou comunicar aqui. Oi, Tânia. É minha sobrinha lá de Jaborá, minha terra natal. Tá mandando aqui um abraço. Um abraço também a ela, a todos aí. Que bom que estão nos ouvindo, né? Que bom. E a gente quer agradecer a todos, né? Nosso horário tá... E eu queria dar um recadinho antes, né? As casas ainda permanecem fechadas, né? Por causa da pandemia, mas... O Bezerra de Menezes está trabalhando só com o passe, né? E atendimento fraterno é online, tem que agendar, né, Ayrton? E o passe eles têm na quarta-feira, das 8 às 9, das 18h15 às 19h15. Na sexta, das 18h15 às 19h15 e no sábado, das 14h30 às 15h30. O passe é presencial. Presencial. O Gotas também está com passe nas quartas à noite, das 19h30 às 8h15. Tá? E atendimento daí também tem que agendar. Agradecer a todos que nos acompanharam. Muito obrigada pelos comentários, pela companhia. Agradecer aos nossos amigos. Muito obrigada, Ayrton, Hermínio. Obrigado também. Obrigado a todos. Obrigado, Mona e Hermínio, pela excelente parceria e a todos que nos acompanharam. A equipe, que sempre está aqui nos dando apoio. E dizendo que chegamos ao final do nosso programa, mas sábado que vem estaremos aqui novamente. Se você quiser saber qual será o assunto, entra na página lá, Hora Espírita Chapecó, que vai estar lá o bannerzinho. E até o próximo sábado. A gente quer desejar assim, um maravilhoso final de semana e a presença de Jesus no coração de cada um. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia. Final de semana mais forte. Quem economiza, compra no Forte Atacadista. É qualidade, variedade e ainda mais economia. Confira! Filé de costela entrecorte maturata congelado, R$ 28,90 o quilo. Café Caboclo a vácuo 500 gramas tradicional extra forte, R$ 6,79. Cerveja Oba Beer 600 ml Parque Lager Premium, R$ 4,98, mas beba com moderação. Papel higiênico Sublime leve 16, pague 15, folha dupla de 30 metros,